Olá, cinéfilos! Prepare-se para mergulhar em um dos filmes mais subestimados dos anos 70. O Pirata Escarlate, um épico de aventura com Robert Shaw e James Earl Jones, que mistura ação frenética, humor ácido e cenários deslumbrantes de tirar o fôlego. Neste vídeo, vamos revelar bastidores surpreendentes, curiosidades do elenco e as razões pelas quais essa produção acabou se tornando um cult entre os amantes de filmes de piratas, mesmo sendo um fracasso comercial. Você vai descobrir por que o astro principal quase abandonou o set, o que causou atritos nos bastidores e como uma superprodução dessas acabou sendo esquecida pelo grande público. Lançado em 1976, com o título original Swashbuckler, o filme foi uma tentativa ousada da Universal Pictures de reviver os clássicos filmes de pirata da Era de Ouro de Hollywood. Com um orçamento robusto e um elenco repleto de estrelas, incluindo Robert Shaw, Genevieve Bujold, Beau Bridges e James Earl Jones, o estúdio apostava alto numa fórmula antiga repaginada para o público dos anos 70. Mas o resultado nas bilheterias foi desastroso. O Pirata Escarlate mal conseguiu recuperar seus custos, sendo ofuscado por outras produções mais modernas daquele ano. Robert Shaw, que havia ganhado notoriedade após seu papel marcante em Tubarão, 1975, interpreta o carismático e rebelde pirata Ned Lynch. Shaw mergulhou de cabeça no personagem, mas seu temperamento no set era, segundo os relatos, tão tempestuoso quanto as batalhas navais do próprio filme. Ele se desentendeu várias vezes com o diretor James Goldstone e até mesmo com alguns colegas de elenco. Em uma entrevista anos depois, James Earl Jones relembrou que Shaw insistia em fazer suas próprias cenas de ação, inclusive as lutas de espada, o que preocupava a equipe de produção pela segurança de todos. Aliás, as coreografias das batalhas com espadas são um dos pontos altos da produção. Elas foram supervisionadas por mestres em esgrima de Hollywood e Robert Shaw treinou por semanas para dar autenticidade aos duelos. O curioso é que boa parte do elenco, incluindo Beau Bridges, nunca havia feito cenas de ação intensas antes, o que obrigou o diretor a contratar dublês experientes e montar um cronograma especial de ensaios. As filmagens dessas cenas chegaram a atrasar semanas. Outro ponto que chama a atenção é a presença de James Earl Jones como Nick DeBrat, o braço direito de Ned Lynch, conhecido por sua poderosa voz. Eternizada como a de Darth Vader, Jones entrega um personagem robusto, espirituoso e com presença física marcante. Ele trouxe uma seriedade inesperada ao papel, contrastando com o tom mais leve de outros personagens. Muitos críticos da época consideraram a atuação de Jones o verdadeiro alicerce do filme. Genevieve Bujold, que vive a personagem Jane Barnett, foi uma escolha inusitada para um filme de pirata. Conhecida por seus papéis mais dramáticos e sofisticados, ela aceitou o papel por um motivo curioso: queria participar de um filme que pudesse mostrar a seus filhos pequenos. Sua personagem é uma jovem nobre sequestrada por piratas e que acaba simpatizando com o grupo rebelde, uma inversão divertida e provocadora das típicas donzelas indefesas dos filmes do gênero. As filmagens aconteceram, em sua maioria, a bordo do navio The Golden Hind, uma réplica do galeão inglês do século XVI. Esse navio havia sido usado em outras produções históricas e foi adaptado especialmente para o filme. No entanto, os problemas técnicos foram muitos, desde vazamentos até dificuldades em filmar em mar aberto. Em certo momento, uma tempestade real quase virou o navio com parte do elenco a bordo. Felizmente, ninguém se feriu, mas o cronograma ficou ainda mais comprometido. Uma curiosidade pouco conhecida é que Anjelica Huston aparece no elenco como Woman of Dark Visage, em um de seus primeiros papéis no cinema. Ainda distante do estrelato que alcançaria nos anos 80, Huston aceitava papéis menores para ganhar experiência. Mesmo com poucas falas, sua presença em cena chamou a atenção da crítica especializada. O figurino e o design de produção também foram pontos de destaque. O visual do filme é propositalmente exagerado, com cores vivas, roupas detalhadas e maquiagem teatral. Isso dividiu opiniões. Alguns críticos elogiaram a ousadia estética, enquanto outros acharam o visual caricato demais. O diretor James Goldstone, no entanto, sempre defendeu que essa era a intenção: criar um universo visual mais próximo de uma peça de teatro do que de um drama histórico realista.
Apesar de toda a dedicação da equipe, o filme não conseguiu alcançar o público que a Universal esperava. Um dos principais motivos foi o marketing confuso. Swashbuckler foi promovido como um filme de aventura familiar, mas trazia cenas violentas, insinuações sexuais e um humor mais ácido, típico das produções dos anos 70. Isso gerou estranhamento no público que esperava algo mais leve e infantil, especialmente aqueles que levaram crianças ao cinema esperando algo como A Ilha do Tesouro. O próprio título em português, O Pirata Escarlate, contribuiu para essa imagem equivocada, sugerindo um herói tradicional e até romântico, o que Ned Lynch definitivamente não era. Outro fator que pesou foi o momento em que o filme estreou. Em 1976, o cinema norte-americano vivia uma virada com o sucesso de obras mais sombrias e realistas como Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente e Rocky. Dentro desse contexto, O Pirata Escarlate parecia uma relíquia anacrônica, uma tentativa nostálgica de reviver os anos 40 e 50, algo que não agradava tanto à crítica quanto ao novo público emergente. Ainda assim, o tempo foi generoso com a obra. Embora ignorado nos anos seguintes, o filme passou a ganhar status cult a partir da década de 90, especialmente entre fãs de filmes de pirata e entusiastas do cinema campy. A mistura ousada de elementos cômicos, ação exagerada e atuações vibrantes começou a ser vista com outros olhos, especialmente com o ressurgimento do interesse por aventuras de capa e espada. Muitos cineastas e críticos modernos apontam O Pirata Escarlate como uma das últimas grandes tentativas do gênero antes de sua revitalização nas décadas seguintes, com filmes como Piratas do Caribe. Aliás, há uma teoria recorrente entre fãs que Swashbuckler serviu de inspiração visual e tonal para os filmes estrelados por Johnny Depp. O estilo de interpretação de Robert Shaw, debochado, perigoso, mas também carismático, guarda semelhanças com o famoso Capitão Jack Sparrow, ainda que o personagem de Shaw seja mais direto e menos farsesco. A estética exagerada e os vilões caricatos também têm ecos claros em produções mais modernas. E falando em vilões, Peter Boyle entrega uma performance marcante como Lord Durant, o antagonista autoritário e cruel que governa com mão de ferro. Boyle, conhecido por papéis cômicos e dramáticos, mergulha no exagero proposital do personagem, tornando-o um dos pontos altos da narrativa. Seu duelo verbal com Robert Shaw em uma das cenas finais é considerado um dos momentos mais intensos do longa. Outro destaque é a presença de Geoffrey Holder como Cudgel, um dos piratas aliados de Ned. Holder, que também era dançarino e coreógrafo, trouxe uma energia única ao personagem e seu visual impactante, com roupas vibrantes e voz profunda, chamou a atenção até mesmo de quem não simpatizava com o filme. A trilha sonora, composta por John Addison, é outro elemento subestimado do filme. O compositor, vencedor do Oscar por Tom Jones, 1963, criou temas orquestrais grandiosos que combinavam com a proposta clássica de aventura, mas também adicionava toques irônicos que se alinhavam ao tom satírico da produção. Infelizmente, a trilha não teve o reconhecimento merecido e só anos depois foi lançada oficialmente para colecionadores. Nos bastidores também houve momentos curiosos. A equipe de figurino relatou que várias roupas tiveram que ser refeitas às pressas, porque os tecidos originais não resistiam às cenas de ação. Outro problema constante eram as cenas nas docas e nas praias. Por terem sido gravadas em locações reais, havia constantes interferências do clima e até de turistas que tentavam se aproximar das filmagens. No fim das contas, O Pirata Escarlate é um daqueles filmes que não encontraram seu lugar na época errada, mas que merecem ser redescobertos. Uma obra feita com paixão, ousadia e um elenco que se entregou mesmo diante das adversidades. É um filme que entende a magia do cinema de aventura, mesmo que não seja perfeito. Se você gosta de filmes esquecidos que merecem uma segunda chance, O Pirata Escarlate é uma pérola a ser redescoberta. Com atuações memoráveis, figurinos chamativos, cenas de ação divertidas e aquele charme nostálgico que só o cinema dos anos 70 consegue oferecer, essa produção se mantém como uma joia escondida do gênero de piratas. Vale cada minuto, especialmente se for assistido com aquele espírito de aventura e senso de humor afiado. Até a próxima sessão!